Oi, crianças! Como vocês estão? Bem, chegou mais um dia da nossa aula de evangelização. Que alegria! E hoje nós falaremos sobre perda de entes queridos. Não é um assunto muito legalzão, não, mas nós temos que conversar a respeito, não é mesmo? E antes de começar, vamos fazer a nossa oração? Então eu convido vocês a fechar os olhos, a elevar o pensamento a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus e a todos os nossos amigos de luz que nos acompanham. E agradecer pelo dia, pelas oportunidades, pela nossa família e por tudo mais que temos ao nosso redor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos e guardai-nos de todo o mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. E agora, crianças, eu vou contar para vocês uma história. Senta que lá vem a história. A história do Tim. Vamos ouvi-la? A história se chama Deus está cuidando. Tim chegou no consultório da pediatra muito triste, com os olhinhos baixos, e a avó disse que ele não estava nem comendo direito. A médica, então, começou a examinar o Tim e foi observando o menino e resolveu conversar com ele. Tim, o que está acontecendo? Por que você está assim triste? Aí Tim contou para a médica que ele estava triste porque há poucos meses atrás a mãe dele havia desencarnado e que por isso ele estava triste. E virou para a médica e falou assim: eu odeio Deus. A pediatra, que observava o menino atentamente, percebeu o quanto era difícil para ele entender por que a mãe dele havia morrido. Então, contou que Deus também havia levado a sua mãe quando ela era uma menininha e que ela também ficou triste, mas que depois foi compreendendo que cada pessoa tem o seu tempo aqui na Terra. Em um momento certo, todos nós partiremos. E vendo que o menino prestava atenção, ela continuou: como Deus levou a minha mãe e levou a sua mãe, elas devem estar juntas. Você não acha? E o que está acontecendo? Além delas estarem juntas, quem está cuidando delas? Deus. Deus está cuidando delas. Elas devem estar agora num local onde tem escola, hospitais, trabalho, árvores, flores, praças, igual aqui na Terra, só que lá no mundo espiritual. Tim e a avó continuavam a observar a médica falando: você sabe, Tim, que você pode orar pela sua mãe? Igual eu faço com a minha mãe. Na hora de dormir, eu peço para que eu possa sonhar com ela. Às vezes eu não me recordo dos sonhos, mas eu tenho certeza que estive com ela, porque eu acordo feliz e com uma boa sensação. Tim permaneceu calado até o final da consulta. Quando ele saiu, a pediatra ficou pensando que seria tão bom se todos compreendessem a doutrina espírita, onde é ensinado que o que morre é o corpo, a matéria,
e não o espírito. O espírito continua vivo. Se todo mundo compreendesse isso, a dor seria menor. Tempos depois, a médica encontrou com a avó do Tim e perguntou como estava Tim. E a avó disse que no dia que eles saíram do consultório, Tim perguntou para ela: "Vovó, você acredita mesmo no que a médica falou?" E a vovó respondeu: "Sim, meu filho, eu tenho certeza absoluta." E percebeu que Tim teve um sorrisinho tímido. Ela falou também que os dois, Tim e a vovó, passaram a orar todas as noites pedindo para sonhar com a mamãe de Tim. E o menino hoje, quando perguntam para ele: "E a sua mãe?", ele responde: "Deus está cuidando." Olha que maravilha, crianças! Se todos nós compreendêssemos que a dor existe quando a gente perde um animalzinho, um vovô, a vovó, o papai, a mamãe, ou uma pessoa que a gente ama muito. Mas que se a gente imaginar que essa pessoa tá lá, ó, olhando pra gente e que com uma oração a gente pode conversar com ela, olha que maravilha! Assim é na doutrina espírita. Isso que vocês estão aprendendo, a aula de evangelização, ensina essas e outras coisas mais. Agora vocês vão ficar com a tia Ana. Pega a sua bola, tia Ana. Peguei, tia Cláudia, obrigada. Oi, pessoal, tudo bem? Vocês gostaram da história da tia Cláudia? Vamos conversar sobre isso? O tema do desencarne é um tema que muita gente evita falar, porque, ali, afinal de contas, não é muito legal ficar falando da morte. Mas o que é a morte para nós espíritas? É apenas a morte do corpo físico, pois o nosso espírito, ele é imortal. Vocês se lembram disso? A nossa verdadeira vida é no plano espiritual. A vida do espírito é a verdadeira vida. Essa vida que nós estamos vivendo aqui agora, nesse corpo material, ela é passageira. Nós estamos aqui agora, neste corpo, vivendo esta vida. Um dia nós vamos desencarnar, retornamos ao mundo espiritual e depois nascemos de novo. E assim vai o ciclo da vida. Nasce, cresce, evolui, aprende um monte de coisa, volta para o plano espiritual após o desencarne. Lá no plano espiritual, ninguém fica parado, observando os anjinhos tocarem harpa, não. Lá também a gente trabalha, aprende, estuda, evolui e volta de novo para o mundo material, em outra barriga de outra mãe, com outro corpo. Cada vez que a gente reencarna é como se a gente trocasse de roupa. Nós já falamos sobre isso nas aulas de evangelização. Então, portanto, sabendo disso, nós devemos levar a morte como algo mais natural. É normal a gente chorar quando alguém muito querido morre ou desencarna. É natural a gente ficar triste porque a gente sente saudade, né? Afinal de contas, aquela pessoa não está mais ao nosso lado, vivendo junto com a gente, mas saber que ele ou ela está lá no mundo espiritual, que está lá por enquanto longe de nós, mas que um dia nós podemos reencontrá-lo ou reencontrá-la, eu acho que dá um certo conforto para o nosso coração. Vocês lembram daquela aula sobre o sono que eu contei para vocês que quando a gente está dormindo, na verdade o nosso corpo descansa, mas o nosso espírito passeia por aí. Nessas horas durante o sono, no nosso desdobramento do sono, nós podemos encontrar aquelas pessoas que faleceram ou que estão lá no plano espiritual. Sabe quando você acorda e pensa assim, nossa, sonhei com o vovô, aquele vovô que já morreu? Com certeza vocês se encontraram durante o sono, durante o período em que seu espírito estava desdobrado. Então, essa distância que nos parece sem fim entre o mundo espiritual e o mundo material não é tão distante assim. Se for pensar com os olhos do espírito, esse período que a gente vive aqui na Terra, encarnado nesse corpo, é bem curtinha.
Toda vez que você ficar triste por alguém que já morreu e ficar com muita vontade de chorar, tenta enviar boas energias para essa pessoa, tenta fazer orações e lembrar dos bons momentos que vocês viveram juntos. Porque para aquela pessoa que já partiu, quando alguém que ficou aqui na Terra chora, sofre muito e às vezes se revolta, tem gente que se revolta, tem gente que fica com raiva de ter perdido aquela pessoa, tem gente que culpa Deus por ter tirado aquela pessoa da vida dela. Para quem partiu, a melhor coisa é o nosso coração tranquilo. Tá com saudade? Chora, é normal. Mas vamos pensar nas coisas boas que a pessoa deixou para nós. Nada de revolta, tá? Vamos pensar em coisas boas, porque para quem partiu é importante essa conexão positiva que a gente mantém com ele ou com ela. Então, pessoal, a morte nada mais é que uma mudança de plano. Ao invés de estarmos aqui no plano material, nós voltamos para o plano espiritual, que é a nossa verdadeira vida. A verdadeira vida do espírito é lá no plano espiritual. Esse plano material aqui é só uma passagem que nós fazemos para aprender. É aquilo que a gente fala, que o nosso planeta Terra é uma grande escola. Toda vez que nós estamos aqui encarnados, a gente está como se estivesse fazendo uma prova da escola, sabe? Nós viemos aqui para aprender, mas a nossa verdadeira vida é lá. E cada um, ao reencarnar, quando chega aqui nesse mundo material, a gente vem com uma quantidade de fluido vital, que é uma energia que a gente já vem do plano espiritual com ela. E a quantidade de energia que cada um tem é o tanto que a pessoa vai viver. Tem gente que vem com um monte de fluido vital e vive até os 90 anos de idade. Tem gente que vem com menos e morre aos 15. Então quer dizer que cada um tem o seu momento certo para morrer? Tem sim. Eu costumava falar para o meu filho, quando ele tinha medo de avião, graças a Deus hoje ele não tem mais, eu costumava falar para ele: filho, não se preocupa. Quando for o momento da gente morrer, a gente vai morrer, independente se a gente está dentro desse avião aqui ou se a gente estiver em casa dormindo. Quando chega a nossa hora, chega. Então, se não é o momento da gente morrer agora, não tem por que ter medo do avião. Entende? Tá tudo predestinado, tá tudo escrito, já tá tudo combinado com Deus. Então, por isso que algumas criancinhas morrem pequenininhas. Algumas pessoas vivem pouco. O mais importante que vocês têm que pensar aqui agora, nessa aula de hoje, é que nós devemos encarar o desencarne como algo natural da vida. Todos nós vamos passar por isso. A saudade existe porque nós estamos aqui nesse mundo material sem saber o que acontece lá no plano espiritual. Mas os espíritos têm essa noção e eles têm esse entendimento de que nós estamos aqui, de que nós estamos bem e que um dia nós vamos nos reencontrar. Então, nós espíritas que temos esse conhecimento, nós devemos acalmar o nosso coração, enviar boas vibrações para aquele que foi antes da gente e tentar levar a vida o mais tranquilamente possível. Então é isso, pessoal. Nós vamos agora assistir um vídeo, tá? E depois a gente volta para fazer o encerramento da aula e a nossa oração final. Se disserem pra você céu ou inferno depois de morrer, isso não é bem assim. Vou explicar que ensinaram pra mim. O purgatório é aqui, o planeta onde eu nasci. Tantas vezes vou voltar e decidir onde ficar. Do lado de lá, o lado de lá. Tem sol, também tem lua. Do lado de lá, a vida continua. É simples assim. Saber se eu vou ser mais feliz
eu fizer agora aqui. Se disserem pra você céu ou inferno depois de morrer, isso não é bem assim. Vou explicar, ensinaram pra mim. O purgatório é aqui, o planeta onde eu nasci. Tantas vezes vou voltar e decidir onde ficar. Do lado de lá, o lado de lá. Tem sol, também tem lua. Do lado de lá, a vida continua. É simples assim. Saber se eu vou ser mais feliz depende de mim. De tudo que eu fizer agora aqui. O lado de lá tem sol, também tem lua. Do lado de lá, a vida continua. É simples assim. Saber se eu vou ser mais feliz depende de mim. De tudo que eu fizer agora aqui. O céu está no coração. Nascer, morrer, renascer. O céu está no coração. Nascer, morrer, renascer. O céu está no coração. Nascer, morrer, renascer. Mais uma aula que se encerra e eu convido todos vocês para fechar os olhos, imaginar a figura do nosso Mestre Jesus e juntos, acalmando o nosso coração, vamos fazer a oração que Ele nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos e guardai-nos de todo o mal, pois que teu são o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que nosso Mestre Jesus nos abençoe a todos, que nós tenhamos uma ótima semana e a gente se vê na próxima aula. Beijo, pessoal! Certo? Bom, Borges, deu branco aqui. vamos começar mais uma explicação da aula. Mas para nós espíritas, olha o helicóptero fazendo barulho na minha aula.